aqui com as tags de novo. Hoje é o vídeo número 2, com o restante das perguntas agora de outras pessoas. E mais uma vez agradecendo, mandando um beijinho para cada um de vocês que participou, mandando essas perguntas maravilhosas que eu amei. Bom, vamos começar por uma pergunta do Vitor. O Vitor já participou do vídeo número 1, o vídeo número 2 também. O Vitor perguntou se você acha que traduzir as palavras para o português torna o cérebro preguiçoso em inglês? Acho. Acho que traduzir não é que o cérebro fica preguiçoso, é que na verdade isso vira um comportamento e você vai ficar sempre traduzindo, e é difícil depois você tirar esse hábito de ficar traduzindo palavra por palavra. Então o ideal é realmente entender pelo contexto e ir pegando as coisas pelo contexto mesmo, porque foi assim que você aprendeu português. Então realmente não é a preguiça, mas é sim um comportamento que eu acho que deve ser evitado. Depois tem uma pergunta da Fran Souza. Ela perguntou por que você escolheu inglês e não outra língua estrangeira. Eu escolhi inglês por causa da minha mãe, né? Porque ela era professora de inglês, ela é professora de inglês até hoje. E assim, eu escolhi porque eu acho que foi incentivo dela, mesmo porque eu me identifico muito com a língua, acho lindo, acho francês lindíssimo também, gosto muito, estou estudando sozinha. Também falo espanhol, porque minha mãe é chilena, então eu aprendi espanhol no Chile. Então, assim, me especializei mesmo no inglês, mas eu sou apaixonada por idiomas em geral, já estudei italiano, fiz 3 anos de italiano, então eu gosto muito de idiomas em geral, mas o inglês é a minha grande paixão, vamos dizer assim. Depois a Ingrid perguntou se acha que é mais fácil aprender inglês em escola, intercâmbio ou com viagens. Na verdade, olha, Ingrid, qualquer lugar que você queira aprender só tem um segredo. Tem alguém para te ensinar, você quer aprender? Meu, vai dar certo, vai nessa que vai dar certo. Sabe por quê? Eu acho assim, tudo que você quer na vida, não tem nenhuma força na vida maior do que a força de vontade. Tudo que você quer na vida, você vai aprender. Então, quer seja numa viagem, num curso, numa aula particular ou sozinho, você vai aprender. Eu conheço gente que aprendeu inglês em todos esses métodos. E mesmo assim, e todos eles foram válidos, com resultados diferentes, mas enfim, todo mundo aprendeu. Então, eu acho que o importante é você querer, isso é o mais importante de tudo. A Mila perguntou, Mila Rodrigues, sobre a diferença do inglês pelo mundo, na Inglaterra, no Canadá. Então, assim, o que eu posso te falar, Mila, é que existe diferença como existe no Brasil, o regionalismo, como existe o português de Portugal e o português do Brasil. Eles são diferentes, tem algumas palavras que a gente usa diferente, né? Tem algumas, a pronúncia realmente é bastante diferente, ela diversifica muito, né, no mundo, mas assim, é uma questão de você focar. Se você for viajar, por exemplo, para o Canadá, começa a assistir mais vídeos que tenham a ver com o Canadá para você ficar um pouquinho mais com noção do que eles falam por lá, para conhecer a cultura. Se vai para a Austrália, a mesma coisa. Então assim, o inglês, ele basicamente é o mesmo, mas tem algumas palavras que a gente vai usar mais na Inglaterra do que no Canadá e nos Estados Unidos, vice-versa, tá? Então seria essa basicamente a diferença. O Johnny perguntou como que a gente forma os phrasal verbs. Johnny, isso é um problema. Ó, o meu conselho para você é assim, não tem uma regra muito, vamos dizer assim, todo phrasal verb você junta assim com assim que dá isso. Ele não tem uma regra básica, você tem que aprender mesmo no uso. Você não precisa saber todos, mas precisa saber os mais usados. Esse é o meu conselho para você, Johnny. O Diogo Kreneves, ai que lindo esse nome. Você falou comigo no vídeo 1 também e me perguntou uma coisa que é muito legal, eu adoro esse tema. Como perder o medo de falar inglês? Gente, perder o medo de falar inglês falando. É assim que perde o medo. Tem que se expor, tem que melhorar sua autoconfiança. Eu acho que assim, você tem que estar se sentindo bem para você perder o medo de falar. E existem milhões de técnicas para isso. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho na imersão, justamente porque eu sei que esse medo ele existe, ele é muito real para o aluno de inglês, né? E ele precisa de uma certa exposição, ele precisa de um pouco de carinho de mãe, que é o que eu dou para os meus alunos. Então eu acho assim, perder o medo é ganhar autoconfiança mesmo, se sentir bem e se expor. Isso é basicamente o que você tem que fazer, né? Existem milhões de outras técnicas para isso, mas basicamente é isso. O Renan, que sempre fala comigo, o Renan fofo, a gente já se falou muitas vezes por mensagem, um beijo para você. Ele me perguntou, se a sua vida virasse um livro, qual seria o título?
Olha, eu acho que ia ser que nem aquele título daquele filme, Curtindo a Vida Doidado, porque eu curto muito a minha vida, gosto muito, porque eu trabalho todos os dias fazendo uma coisa que eu amo de paixão, então eu curto a minha vida doidada, acho que ele ia chamar assim. E o Victor Hugo me perguntou como começar o estudo do idioma, como começar do zero. Como eu falei até no vídeo anterior, para você começar a estudar, qualquer coisa, qualquer input que você receber é válido, tá? Mas eu vou montar para vocês, estou montando, na verdade está em fase de gravação, um curso para dizer isso, para explicar para vocês um roteirinho de estudo, como é que vai ser, o que você devia fazer, por onde começar, onde achar informação, já que tem tanta informação disponível hoje em dia na internet, tá? Então isso vai ficar para um vídeo e para um curso mais para o futuro. A Débora Rodrigues perguntou sobre a pronúncia das palavras com emenda. O que ela quer dizer, acho que é o tal do Connected Speech, né? Gente, para estudar Connected Speech e entender, eu acho que não tem nada mais eficiente do que música, para você aprender a conectar as palavras uma com a outra, já que ninguém vai ficar falando bem devagar com você. Então, eu acho que música é o que mata a pau para você entender essas conexões, tá? O Ruggeri também fala sempre comigo, um beijo pra você. Quanto tempo eu levei pra ficar confident? Vou te falar a verdade, eu fiquei confident mesmo quando eu comecei a me expor, assim. A minha mãe sempre deu aula de inglês, então assim, ela me chamava sempre gringo para dar palestra na escola dela, ela sempre tinha uns alunos mais avançados que faziam aula de conversação e eu sempre me enfiava lá no meio das aulas dela, me enfiava lá no meio das conversas com os gringos para poder me expor ao idioma o tempo todo. Então, eu acho que lá quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu fiquei bastante confidente, eu fazia aula de inglês com adultos só, eu era a única criança da turma, então eu gostava muito disso, isso me deu bastante confiança. A Tainá fofa, a Tainá Sabrina, perguntou duas coisas. Quais são os maiores erros que alguém comete ao aprender inglês? Erro número 1, traduzir palavra por palavra, querer entender todo o detalhezinho e o pior, querer entender o porquê de cada detalhezinho. Isso é um erro que vai só te impedir de falar. E a pergunta, ela falou assim: você tem agora mais de 10 mil inscritos no canal, você imaginava que alcançaria tantas pessoas? Não imaginava de verdade, gostaria muito que isso acontecesse, mas eu não imaginava de verdade, não imaginava que ia ter tanta gente, que ia receber tanta mensagem, tanto carinho de vocês, e eu tô amando mesmo de verdade, sou muito feliz e muito agradecida, viu? O Bruno perguntou quais são as 5 coisas essenciais para ser um bom professor de inglês. Primeiro de tudo, acho que é a coisa mais essencial, gostar, amar o que você faz. Se você gosta de inglês, gosta de ensinar, porque tem gente que gosta, mas gosta pra si. Se você gosta de ensinar, isso acho que é a coisa mais importante e essencial para você fazer isso, né, da sua vida. Eu acho que você tem que ter paciência, né? Paciência, esperar o momento do seu aluno, que cada aluno tem um timing, observar bem o aluno para entender se ele é um aluno auditivo, se ele é um aluno visual, se ele é um aluno sinestésico, para você entender exatamente o que vai fazer ele aprender. Acho que ter um pouquinho de carisma, ter um cuidado com a parte emocional do aluno, porque muitas vezes ele está fragilizado quando ele está dentro da sua sala de aula. Às vezes ele é um chefão, mas dentro da sua sala de aula ele é um aluno como outro qualquer. E às vezes isso deixa ele numa posição um pouco desconfortável, fora da zona de conforto. Então acho que tem que ter esse carinho também. Acho que isso é o principal para você ser um bom aluno, um bom professor, e tem que falar inglês com seus alunos o tempo inteiro, não fazer por eles o que eles podem fazer por eles mesmos sozinhos. Isso é uma dica muito boa. E por último, a última pergunta de hoje, desse segundo vídeo, é da Josi Loyola, gatona linda, tem um blog lindo. Um beijo pra você. Ela falou que tem dificuldade de memorizar a pronúncia de algumas palavras. Qual é a minha sugestão? Música, Flor. Para pronúncia, a música resolve tudo. Então assim, vai memorizar, vai ajudar, vai ficar com aquela estrutura na cabeça.
não tem nada melhor para memorizar do que música. Eu acho que isso é muito legal. E escutar, se você tiver um bom input de escutar o tempo inteiro em inglês, ficar escutando, dando foco pro auditivo, você vai gravar, Flora, não tem jeito, sabe? Sabe uma coisa que eu gostava muito de fazer? De pegar um pedacinho de série e ficar memorizando as falas das pessoas e ficar repetindo como se fosse elas, tipo atriz. E isso me ajudou bastante, eu acho isso muito legal para melhorar a pronúncia e vai te ajudar também, tá? Bom, é isso, gente. As 15 perguntas do segundo vídeo estão aí. Logo, logo eu venho com o terceiro vídeo. Muito obrigada pela participação de vocês, de verdade. Um beijo, muito, muito, muito carinho para vocês todos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica de olho que logo, logo eu volto com mais.